Na maior baía de Tóquio, uma criatura de proporções colossais surge do fundo do mar e começa a avançar pela cidade, destruindo tudo que encontra pelo caminho e obrigando todos os países a se unirem para o combate antes que o monstro extermine toda a humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Shin Godzilla de 2016, então preparem-se, é hora do recap! Próxima à Baía de Tóquio, a guarda costeira japonesa vai atender um chamado sobre um barco que está parado há vários dias e vai até lá para investigar. Quando chegam até a embarcação, os oficiais procuram por sinais do proprietário, mas a única coisa que conseguem encontrar é um envelope junto com alguns outros objetos pessoais. Assim que confirmam que não há ninguém ali, os oficiais se preparam para rebocar a embarcação até a marina, quando de repente um tremor estranho começa a acontecer, causando uma grande erupção de água bem onde o barco está. Ao mesmo tempo, uma rachadura surge no teto do túnel subaquático de Tóquio e uma grande quantidade de líquido vermelho corrosivo começa a cair sobre os carros, mas logo é diluído na água. Assim que ficam sabendo disso, os funcionários do governo declaram estado de alerta e se reúnem com os especialistas para tentar entender o que aconteceu. Porém, como não sabem sobre a existência do líquido corrosivo, eles acreditam que a fissura no teto pode ter sido causada por um terremoto, o que também explicaria a erupção vulcânica no fundo do mar. Mas como tudo aconteceu numa região rasa e a única coisa que veio para a superfície foi o vapor, eles desconsideram essa alternativa. Ainda sem entender o que está acontecendo, o ministro da ciência marca uma reunião com o primeiro-ministro e junto com a equipe de inteligência, eles pensam em diversas explicações naturais para esse fenômeno. Porém, o jovem Yaguchi afirma que isso foi causado por uma criatura colossal e diz que já tem até vídeos do tal monstro circulando pela internet. Mas os ministros argumentam que nenhuma criatura conhecida conseguiria fazer a água ferver apenas com a sua temperatura corporal. Com essa hipótese descartada, o secretário-geral marca uma reunião com os outros ministros para decidir que medidas eles irão tomar para controlar o caos. Após algumas horas de reunião, os testes químicos ficam prontos e os técnicos confirmam que nenhum gás tóxico foi encontrado na região e informam que a atividade vulcânica da área está diminuindo bem rápido. Nesse momento, Yaguchi insiste mais uma vez que tudo isso foi causado por uma grande criatura marinha, porém novamente ninguém o leva a sério. Mas para sua sorte, no momento em que os ministros param de falar, os noticiários começam uma cobertura ao vivo, mostrando que a cauda de uma criatura colossal surgiu no meio do oceano, o que comprova que Yaguchi estava certo esse tempo todo. Agora, com a confirmação da existência de uma criatura como essas, o primeiro-ministro se reúne com os melhores biólogos e estudiosos de Tóquio para tentar identificar o que é esse ser e como lidar com ele. Porém, como não tem informações o suficiente sobre o monstro marinho, nenhum dos cientistas se arrisca a dar qualquer tipo de palpite. Ainda sem saber que tipo de criatura é essa, os ministros começam uma votação para decidir se devem exterminar, capturar ou apenas deixá-la ir embora. Porém, quando a criatura começa a nadar na direção do rio que leva para o centro, eles decidem que precisam exterminá-la antes que ela cause ainda mais prejuízos na cidade. Enquanto os militares pensam no que fazer, a criatura avança pela água, fazendo os rios transbordarem e destruindo todas as embarcações que encontra pelo caminho. Como a conversa com os biólogos não ajudou em nada, Yaguchi convoca Ogashira, uma antiga amiga que é bióloga do Ministério do Meio Ambiente. Quando analisa os dados que tem, Ogashira diz que a criatura é algum tipo de réptil e que deve possuir duas pernas. Sendo assim, é questão de tempo para que esse monstro saia da água e entre na cidade. Mas ao invés de começar a se preparar para isso, o ministro do Meio Ambiente zomba dela e diz que isso seria impossível. Confiando no que o homem disse, o primeiro-ministro marca uma coletiva com a imprensa e diz que todos podem se tranquilizar, pois não há chances da criatura pisar em terra firme. Porém, assim que ele termina seu discurso, o monstro totalmente demente sem braços sai da água e começa a rastejar pela cidade, esmagando as pessoas e derrubando mais aquele líquido corrosivo pelas ruas. Depois de passar essa vergonha em rede nacional, o primeiro-ministro convoca mais um conselho de emergência e cria uma sede para controle de desastres, enquanto a criatura se aproxima cada vez mais do centro de Tóquio. Sabendo da catástrofe que acontecerá quando o monstro chegar na capital, o governo declara estado de emergência nacional e começa a evacuar todos os civis num raio de 20 quilômetros de Tóquio, ao mesmo tempo em que os militares se preparam para tentar exterminar a criatura antes que ela chegue à capital. Mas antes mesmo que as tropas de autodefesa comecem a se mobilizar, o monstro para de avançar e começa a evoluir para algo muito parecido com um dinossauro, mas de proporções colossais. Agora, conseguindo ficar de pé, a criatura se torna ainda mais perigosa e destrutiva, mas as tropas aéreas chegam no lugar a tempo e pedem permissão para atacar. Nesse momento, alguns dos membros do governo confirmam que a área foi evacuada e o primeiro-ministro autoriza
autoriza o ataque. Porém, quando os caças se preparam para disparar, um dos pilotos vê um pai carregando o filho próximo à criatura e se recusa a atirar. Assim que fica sabendo que ainda há civis na região, o primeiro-ministro interrompe o ataque e pede para que os pilotos aguardem as próximas instruções. Porém, nesse momento a criatura volta a se mexer e por algum motivo retorna para o meio do mar. Após o sumiço da criatura, o governo japonês avalia os danos e começa a reconstruir a cidade, enquanto os militares procuram pelo paradeiro do monstro e preparam as suas defesas para caso ele surja novamente. Graças à sua ajuda para identificar a criatura, o primeiro-ministro dá o cargo de chefe de gabinete para Yaguchi e o nomeia como líder da equipe de inteligência. Com esse cargo, ele reúne os melhores detetives forenses do Japão e juntos eles compilam todas as informações que têm sobre o monstro para tentar entender com o que estão lidando. Porém, enquanto discutem, o grupo percebe que uma informação crucial está faltando: qual é a fonte de energia desse treco. Devido à sua enorme massa, os cientistas chegam à conclusão que ele precisa de uma gigantesca fonte de energia para conseguir se mover e controlar seu metabolismo. E pensando nisso, Ogashira propõe que a criatura obtenha energia através de fissão nuclear. Para provar seu ponto, Ogashira começa a monitorar o índice de radioatividade da cidade e descobre que há um rastro de radiação por onde o monstro passou. Com essa hipótese confirmada, Yaguchi se reúne com o secretário-chefe e pede para que o primeiro-ministro faça uma coletiva de imprensa para comunicar à população e pedir que todos evacuem a região mais uma vez. Mas antes do líder japonês falar com os jornalistas, ele se reúne com o presidente dos Estados Unidos, que diz que o ajudará a lidar com o problema. Assim que o acordo entre Estados Unidos e Japão é oficializado, Kayoko, a assessora do presidente americano, marca uma reunião com Yaguchi para pedir um favor. Segundo ela, há vários anos um biólogo japonês chamado Goro Maki previu a aparição da criatura e recentemente foi visto desembarcando em um porto de Tóquio. Kayoko acredita que o professor Maki pode ajudar fornecendo mais informações sobre o monstro, mas como ele está desaparecido, ela pede para que a equipe de Yaguchi o localize. Achando que essa pode ser sua melhor chance, Yaguchi ordena que seus homens tentem localizá-lo, mas a única pista que encontram sobre o professor Maki é aquele barco abandonado em Tóquio. Pois é, galera, ele era o dono daquela embarcação. Como a única coisa que encontraram no barco foi um envelope junto com alguns outros pertences, a equipe coleta todos os itens e os leva para Kayoko. Junto com Yaguchi, ela começa a ler os documentos que estavam no envelope e descobre que o professor Maki chama essa criatura de Godzilla, que significa Deus encarnado. Agora, sabendo o nome desse kaiju, a equipe de inteligência começa a coletar todos os dados de pesquisa do professor Maki, descobrindo que Godzilla era uma pequena criatura marinha que foi exposta à radiação por causa do despejo irregular de material contaminado no oceano. Ao ser exposta a tanta radioatividade, o pequeno animal começou a sofrer mutações, até que seu organismo passou a se alimentar de energia nuclear, o que lhe deu a capacidade de evoluir rapidamente. Como foi possível ver no momento em que Godzilla se transformou de uma criatura marinha para terrestre simplesmente do nada. Por fim, Kayoko entrega para a equipe uma folha com diversos códigos que podem ajudá-los a parar Godzilla. Porém, como eles ainda não sabem como decifrar as informações que estão no papel, o grupo foca em descobrir o porquê a criatura voltou para a água de repente. Pensando nisso, um dos integrantes da equipe propõe que pode ter sido para resfriar o calor gerado pelo processo de fissão nuclear. Como Godzilla realiza esse processo internamente em seu corpo, ele precisa voltar para a água para poder manter sua temperatura sob controle. Com essa sendo a hipótese mais provável, a equipe tem a ideia de utilizar líquidos coagulantes para impedir que seu sangue circule, fazendo todo o seu metabolismo parar de funcionar. Por fim, a equipe nomeia a estratégia de Plano Yaguchi e conta o passo a passo para o primeiro-ministro autorizá-los a colocar em prática. Porém, antes mesmo deles começarem a se mobilizar, o Godzilla reaparece no oceano, porém agora muito maior. Com o ressurgimento do Godzilla, as pessoas das cidades próximas começam a ser evacuadas para os abrigos subterrâneos, enquanto o Ministério da Defesa discute a melhor estratégia para contra-atacar. Porém, como eles ainda não têm os líquidos coagulantes, o plano Yaguchi é desconsiderado e o Ministério da Guerra começa a preparar os ataques em massa para tentar deter a criatura, mesmo com o risco da radiação se espalhar. Decididos a deter o Godzilla a qualquer custo, o primeiro-ministro envia diversos helicópteros para a cidade e autoriza o ataque. Querendo minimizar os danos à cidade, as aeronaves começam disparando com armas mais leves, porém quando percebem que não estão causando danos, os pilotos apelam para o uso de mísseis, mas também não surte efeito algum. Como nada que tentaram até agora causou qualquer tipo de dano, os militares avançam para a segunda fase do plano, que consiste em utilizar todo o poder de fogo da artilharia japonesa, desde canhões até tanques e mísseis antiaéreos. Mas mesmo com tudo isso, ao mesmo tempo, o lagartão mutante continua avançando como se nada tivesse acontecendo. Para tentar eliminar o alvo de uma vez por todas, os militares
militares dão início à fase 3, onde os caças lançam bombas com um poder destrutivo gigantesco, bem no rosto da lagartixa radioativa, que muda de direção após o bombardeio. Acreditando que Godzilla está recuando, os militares fazem um último esforço para tentar eliminá-lo e disparam os mísseis mais uma vez, mas de repente, no meio da nuvem de fumaça, um pedaço de ponte enorme voa pelos ares, atingindo a artilharia em cheio. Pois é galera, mesmo com todo o poder de fogo que possuíam, o exército japonês não foi capaz de parar o Godzilla, que continua avançando para Tóquio. Percebendo que não tem o que é necessário para destruir o inimigo, o primeiro-ministro pede ajuda para os Estados Unidos, que envia diversos bombardeiros para o Japão. Porém, como a área de alcance das aeronaves americanas é muito maior, o governo japonês precisa expandir ainda mais a área de evacuação. Com Godzilla a aproximadamente 17 km de Tóquio e se aproximando cada vez mais, os funcionários do governo também precisam evacuar. E enquanto o primeiro-ministro se prepara para subir no seu helicóptero, os drones americanos finalmente alcançam o alvo e começam a bombardeá-lo. Mas diferente das armas japonesas que nem arranharam Godzilla, as bombas americanas causam danos críticos na criatura. Porém, no momento em que os drones param de disparar, o Godzilla começa a emitir um brilho estranho, enquanto abre a boca e expele uma grande quantidade de gás inflamável que se espalha pela cidade. De repente, um jato de fogo começa a sair pela boca do Kaiju, que quando entra em contato com o gás, causa uma enorme explosão que atinge toda a cidade. Mas o Rei dos Monstros ainda não terminou. Depois desse ataque devastador, as chamas na boca dele se transformam em um raio laser lendário. Em um estado de fúria insana, o Godzilla se vira para os céus e utiliza o laser radioativo para derrubar o drone que o atingiu. Tentando revidar, outras duas aeronaves americanas chegam por trás do monstro e jogam as bombas em suas costas. Porém, nesse momento, Godzilla começa a emitir os mesmos raios pelas suas placas dorsais, que atingem os projéteis em pleno ar. Completamente furioso, Godzilla começa a disparar seus feixes de luz completamente descontrolado, partindo vários prédios ao meio. Porém, no meio de toda essa bagunça, o helicóptero do primeiro-ministro também é atingido, exterminando a maior parte dos ministros do Japão de uma só vez. Depois de causar toda essa destruição absurda, lentamente o Godzilla começa a perder suas forças, até que acaba apagando no meio da cidade. Após esse ataque que devastou toda Tóquio e emitiu níveis de radiação muito maiores do que qualquer outro vivenciado pelos japoneses, o Japão está completamente devastado e sem um líder, obrigando o país a tomar diversas medidas emergenciais. Depois de ver do que Godzilla é capaz, Yaguchi se reúne com os membros de sua equipe, que sobreviveram ao ataque e voltam a trabalhar ainda mais determinados a acabar com a criatura. Porém, enquanto eles estão em seus preparativos finais, Kayoko liga para Yaguchi e pede para que ele marque uma reunião com um novo primeiro-ministro. Quando todos estão reunidos, Kayoko conta que a China, a Rússia e diversos outros países querem que a ONU assuma a responsabilidade de lidar com Godzilla, porém o governo japonês recusa a oferta, alegando que isso é um problema apenas do Japão. Mas quando a moça oferece a ajuda da equipe de inteligência americana para estudar sobre a criatura, eles decidem aceitar. Agora com os reforços, Yaguchi envia alguns homens para coletar amostras de DNA do Godzilla, para que possam analisá-las, e ao fazer isso, eles descobrem que a criatura não só é capaz de evoluir rapidamente, como também é capaz de se multiplicar por partes que se separam do seu corpo, assim como uma estrela do mar. Ao ficarem sabendo dessas informações, os cientistas americanos ficam preocupados com a hipótese de diversos Godzilla se espalharem por outros países e saem da sala para relatar essa nova descoberta ao governo dos Estados Unidos, ou seja, eles estavam ali apenas para coletar informações esse tempo todo. Assim que fica sabendo disso, Kayako vai até Yaguchi para contar que agora todos são a favor de que uma ofensiva em conjunto entre as nações seja enviada para lidar com Godzilla, além de contar que o Pentágono já está produzindo uma ogiva termonuclear para ser jogada em Tóquio. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos liga para o primeiro-ministro japonês para pressioná-lo a aceitar que uma bomba nuclear seja jogada em Tóquio, prometendo que todos os países ajudarão a reconstruir a cidade após isso. Porém, mesmo que essa seja uma ideia absurda, o primeiro-ministro não vê outra opção além de ceder. Após a reunião, o novo secretário conta sobre essa proposta para Yaguchi, que para evitar que o Japão seja destruído por outra bomba nuclear, reúne sua equipe mais uma vez e começam a preparar os líquidos coagulantes, antes que o prazo de evacuação dado pela ONU se esgote. Correndo contra o tempo, os membros da equipe de inteligência ligam para todas as empresas químicas que conhecem enquanto testam os efeitos das substâncias nas amostras que foram coletadas. Porém, como ainda não decifraram as informações que o professor Maki deixou, eles não conseguem avançar mais.
Com menos de 10 dias restantes para evacuar o país, o grupo está parado de frente para o papel com os códigos, quando um deles se lembra que no barco havia um origami em cima do envelope. Pensando que essa pode ser a pista para decifrar as informações do professor, eles começam a montar diversos formatos diferentes com o papel, até que descobrem que aquele é um gráfico molecular. Como agora era possível ler as informações deixadas pelo professor, eles percebem que o biólogo descobriu que as células do Godzilla são capazes de se transformar, o que quer dizer que elas não precisam estar em movimento para manter seu metabolismo funcionando. Com essa descoberta, a equipe de inteligência chega à conclusão de que o plano Yaguchi seria um fracasso e começam a bolar uma nova estratégia imediatamente. Após uma semana de pesquisas intensas, a equipe de inteligência chega à conclusão de que a melhor opção é resfriar o corpo do Godzilla até um ponto onde a temperatura seja tão baixa que ele fique impossibilitado de fazer a fissão nuclear. Agora, com o plano Yaguchi 2.0 montado, eles vão até o novo primeiro-ministro para pedir permissão para colocá-lo em prática, e como quer evitar que seu país seja destruído, o homem decide autorizar. Yaguchi então se reúne com o Ministério da Guerra e juntos eles preparam um plano dividido em 5 fases. Quando chega o grande dia, toda a força de autodefesa do Japão se reúne e assim que confirmam que a região foi evacuada, colocam a operação em prática, começando pela fase 1. Com o Godzilla ainda paralisado, os militares enviam alguns trens cheios de explosivos para colidirem com a criatura, fazendo-a despertar, e com esse objetivo concluído, é hora da fase 2. Com a criatura acordada, a força de autodefesa envia os drones da aeronáutica para tentar bombardear o Godzilla novamente. Porém, mais uma vez, o Rei dos Monstros dispara os feixes de luz da sua dorsal, destruindo as bombas e os drones exatamente como da primeira vez. Mesmo assim, Yaguchi continua mandando diversas aeronaves que são destruídas uma após a outra. Mas depois de algumas tentativas, o Godzilla para de soltar os raios das barbatanas dorsais, dando a brecha que os drones precisavam para bombardeá-lo. Após receber os disparos, o Rei dos Monstros fica completamente insano e mais uma vez volta a disparar seus lasers através da boca e da cauda, mas acaba se esgotando novamente e as chamas somem de uma vez por todas. Agora, com Godzilla sem energia, as tropas de autodefesa iniciam a fase 3, que consiste em demolir os prédios ao redor para machucar a criatura. Na fase 4, os militares disparam mísseis de cruzeiro que atingem os maiores prédios da cidade para caírem em cima do monstro e derrubá-lo. E aproveitando que ele está no chão, as tropas iniciam a última fase, a mais importante de todas. Nessa quinta etapa, as forças de autodefesa se aproveitam que o Godzilla está caído para levar diversos caminhões lotados de nitrogênio líquido até ele. Com a criatura ainda desacordada, os voluntários colocam a ponta dos guindastes na boca do Godzilla e começam a despejar o líquido. Porém, como são necessários toneladas de nitrogênio para concluir o plano, a criatura recobra a consciência e destrói toda a frota de caminhões assim que eles despejam 30% do líquido. Sabendo que agora é tudo ou nada, Yaguchi envia todos os trens restantes recheados de bombas para derrubá-lo de uma só vez. E agora que o Kaiju está mais uma vez desacordado, o segundo pelotão de caminhões vai até ele e despejam todo o nitrogênio restante. Assim que a dosagem chega a 100%, Yaguchi e seus homens ficam apreensivos enquanto esperam para ter certeza se funcionou. Mas de repente, a criatura volta a se mexer, mastiga os tubos dos guindastes e se levanta para realizar mais um ataque, porém acaba congelando assim que fica de pé. Quando percebem que o monstro está paralisado, os técnicos medem a temperatura corporal do Godzilla e descobrem que ele chegou nos menos 196 graus Celsius, confirmando que seu corpo foi preenchido de nitrogênio e que não há mais atividade nuclear em seu organismo. Faltando uma hora para o bombardeio, o primeiro-ministro se comunica com a ONU para cancelar o ataque, enquanto em todo o Japão as pessoas assistem aliviadas ao fim do terrível Rei dos Monstros. Porém, enquanto todos comemoram, nós podemos ver que dezenas de kaijus humanoides estão surgindo na cauda do Godzilla. E galera, o que vocês acham que são essas criaturas? Acreditam que o Godzilla retornará? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!